Continua aqui no estúdio falando desse caso com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. A posição de Joe Biden, da Casa Branca, você já até falou sobre isso, a Mariana também falou, mas eu queria aprofundar um pouco mais, porque a nota que veio da equipe de campanha de Joe Biden falava que Trump vai continuar sendo o candidato republicano. Ou seja, para Biden, para os democratas, é o melhor candidato republicano? É o condenado Trump mesmo? Acho que, acima de tudo, o que a campanha Biden estava fazendo ao dizer isso são duas coisas. Em primeiro lugar, que nós não temos nada a ver com essa história, né? Assim, nós não, o governo Biden, o Partido Democrata não influiu para que se chegasse a esse veredito, foram os jurados, foram 12 jurados, a justiça é independente e, acima de tudo, é uma decisão de um jurado, de um júri popular, né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, um alerta para os eleitores democratas de que o Trump não é um cachorro morto. Certo? Assim, que o Trump está mais vivo do que nunca e que, nesse sentido, eles até concordam que o veredito final, do ponto de vista político, não do ponto de vista legal, será no dia 5 de novembro. A frase do Trump é a respeito de que será o povo americano que vai decidir o destino dele, né? A Casa Branca, o que ela disse, até corrigindo uma informação que eu passei antes, né? O que a Casa Branca disse foi apenas... nós apoiamos o domínio da lei, the rule of law, e não temos nenhum comentário. Então, para deixar claro qual foi a posição oficial do governo americano. Mas, como a Mariana trouxe na conta do Twitter da campanha do Joe Biden, veio aquela frase de que ninguém está acima da lei e de que nós vamos ter que enfrentar Trump e derrotá-lo, não no tapete vermelho, isso não está dito, mas está implícito, mas sim na eleição de novembro. No dia 11 de julho sai a sentença. Trump pode recorrer, fatalmente vai fazê-lo. Alguns dias depois, vem a convenção do Partido Republicano que vai oficializar o nome dele, fatalmente será o nome dele, não tem nenhum outro candidato, à presidência dos Estados Unidos. Ou seja, ele ainda não vai para a cadeia no dia da convenção republicana. Teremos a eleição, como você bem frisou, no dia 5 de novembro. Esse recurso de Trump pode alongar essa decisão da justiça final, desse apelo de Trump, pode alongar essa decisão da justiça até depois de 5 de novembro? Pode sim. E aí depende do juiz como administrar esse prazo, porque, sim, dia 11 ele faz a sentença e ele tem várias opções, tem um leque grande de opções. Ele pode condenar o Trump à prisão e ordenar que ele comece a servir imediatamente, independentemente de apelação ou não. Isso é extremamente improvável. Por quê? Porque é um caso classificado como classe E, em que a grande maioria dos casos não resulta em prisão. A lei prevê prisão de 16 meses a 4 anos, mas, em geral, o juiz pode dispensar completamente, suspender completamente essa sentença ou trazer uma série de possibilidades. O fato de ser um ex-presidente colabora com Trump? Sim, 77 anos de idade, réu primário, ex-presidente, candidato à presidência. Esses são os 4 fatores. Mas o juiz pode colocá-lo em prisão domiciliar, o que também é um pouco improvável, mas pode acontecer, não é tão improvável assim. Ele pode colocá-lo em liberdade condicional, que é muito provável. Então, como seria a liberdade condicional? Haveria, então, um oficial de justiça que decidiria, por exemplo, se o Trump pode viajar para fora do estado, no caso, o estado da Flórida, onde ele reside. Né? Todas as vezes que ele fosse sair de campanha, um oficial ele teria de pedir a licença para viajar para fora do estado onde ele reside. No caso de prisão, em que ele seja preso, não há nada que o impeça de continuar sendo o candidato a presidente e de ser presidente, porque a 14ª emenda fala que um funcionário público federal não pode ter cometido insurreição e ficar num cargo federal. Mas a Suprema Corte já decidiu que o Congresso americano teria de votar uma lei específica no caso de presidente, porque a Constituição não fala em presidente. Isso não vai acontecer, não há maioria na Câmara para os democratas e assim por diante. Então, tudo indica que ele vai
vai realmente, a menos que ele seja também condenado nos outros processos, né? Mas não podemos esquecer que existem 3 outros processos, 2 deles federais. Mas então, que dificilmente vão ser julgados até 5 de novembro. Ou que pelo menos ainda caiba recursos, enfim. Sim. Existem todos. Então, os aspectos são muito mais políticos do que jurídicos. Mas, rapidamente, Lorival, você disse que o juiz tende porque o caso não é tão grave assim, a liberá-lo, a não condená-lo, enfim, não levá-lo para a cadeia. Não sentenciá-lo à prisão imediata. Não sentenciá-lo à prisão imediata. Mesmo quando Trump fala um juiz corrupto, um julgamento roubado? Ele tem sido punido, inclusive com multas, por causa dessas frases. Né? O juiz tem sido bastante cauteloso em exatamente não confirmar a acusação do Trump. E por isso o jogo do Trump é muito sofisticado. Né? Quando o Trump o acusa de ser parcial, o juiz acaba tendo uma mão mais leve com este réu, exatamente para não provar aquilo que o Trump está tentando fazer, manipular, usar politicamente. Então, ele tem recebido multas aí de $1.000 por dia, que não representam nada para o Trump. Simbólicas apenas. Exato. Muito obrigado, Lorival Santana.